Boa noite, meus irmãos. Bênção demais poder mais uma vez estar compartilhando aquilo que Deus tem falado conosco, tem trabalhado em nós primeiro, né? Tudo aquilo que nós falamos aqui é algo que Deus está trabalhando em nós. Então, nós somos os primeiros a serem ensinados, corrigidos, e o Senhor assim vai, com a graça dele, nos ajudando a avançar. Quero relembrar um pouquinho, antes da gente entrar na palavra de hoje. Essa é a terceira vez que eu estou compartilhando aqui esse ano. E na primeira oportunidade que eu compartilhei aqui, eu falei sobre constância, né? E por que eu vou relembrar um pouquinho? Porque uma coisa está ligada com a outra. Então a gente vai perceber que Deus tem nos levado a meditar em algo prático, para a gente poder avançar naquilo que Ele quer fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E aí, quando a gente falou um pouquinho de constância, a gente falou um pouquinho sobre que esse é um dos maiores desafios na vida do cristão: ser constante. Ser constante na leitura, ser constante na oração, ser constante em buscar ao Senhor. E eu falei também um pouquinho que a marca da igreja atual é a inconstância. Porque hoje, se você pega, vai conversar com muitos irmãos, pode colocar aqui, Jadão. Ah, valeu. Você vai ver que tem muita gente imatura, que não conhece a fundo de verdade qual é a vontade de Deus. Mas se fôssemos constantes nas coisas básicas que a gente tem aprendido, como a palavra diz, né, nós já deveríamos ser mestres. Então, a gente fala um pouquinho sobre constância, né? Que nada mais é do que uma qualidade de ser regular, de não ficar variando. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. Depois, eu ministrei um pouquinho, não muito tempo atrás, faz pouco tempo, sobre a família segundo o coração de Deus, sobre as ordens de prioridade na nossa vida como discípulo. Então, a gente falou Deus em primeiro lugar, família em segundo, depois vem trabalho, ministério, as demais coisas. Tudo isso é importante por quê? Porque se a gente não tem a consciência dessa ordem de prioridade e se a gente não é constante em praticar elas, nós não vamos conseguir pôr em ordem a nossa casa. É exatamente isso que a gente vai ver hoje um pouco e a gente vai entender um pouco do Senhor. Na prática, como que eu coloco ordem na minha casa? A gente tem uma palavra profética que Deus nos deu no começo do ano, que é: põe em ordem a tua casa. Tá? A gente tem vários exemplos na Bíblia. Mas de maneira prática, como que eu posso fazer isso? E é isso que a gente vai tentar um pouquinho ver hoje aqui, dentro da palavra de Deus. Amém? Então, para começar, eu quero ler um texto com vocês. Sá, coloca para mim em 2 Reis 20, a partir do 1. História conhecida, principalmente quando a gente fala de pôr em ordem a nossa casa, acho que é o primeiro texto que todo mundo lembra. Mas a gente vai pegar esse texto hoje e a gente vai, em cima dele, tentar entender alguns passos práticos. Vamos ler ele junto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Até o 6, tá? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Algumas traduções falam que ele chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém.
Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Senhor, nós temos a convicção de que, se depender de nós mesmos, nós não somos capazes de ordenar a nossa casa. Não somos capazes de ordenar a nossa vida. Não somos capazes, Senhor, de fazer nada de bom. E por isso nós queremos Te buscar, Senhor, nessa noite. Para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, Senhor. Abra o nosso coração, para que a Tua palavra ela não seja só mais um ensino, Senhor, mas ela vire um modelo prático de vida nos nossos dias, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender. Assim como o Senhor fez com Lídia, abre o nosso coração para compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Nós queremos depender de Ti, Senhor. Espírito Santo, fique livre no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Então esse texto, ele nos ensina muitas coisas. E dentre elas, a gente pode pegar algumas coisas aqui que ele nos fala sobre família. E a gente vai pegar um pouquinho dessa porção e ver 4 atitudes práticas que vão nos ajudar a pôr em ordem a nossa casa. Então, a primeira atitude que vai nos ajudar a pôr em ordem a nossa casa é: reveja o seu tempo de vida. Volta no versículo 1 para mim, Sá. Reveja o seu tempo de vida. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias ele fica doente, e se já não bastasse talvez o medo que ele estava de morrer por conta da enfermidade dele, ainda vem o profeta e fala assim: ó, você vai morrer. Aí você imagina a cabeça de Ezequias, né? Estou doente, estou esperando que eu vou ficar bom, e aí chega um profeta de Deus e fala: não, Deus, certamente você vai morrer, você não vai viver. E Ezequias ali, provavelmente ele orava a Deus sobre aquela doença dele, porque vem um profeta para falar para ele, né, que ele vai morrer, e Deus vai lá e carimba, né, você vai morrer. E agora ele não tem a certeza só de que vai morrer, como também agora ele tem uma certeza de que ele precisa colocar em ordem a casa dele. Talvez Ezequias fale assim: puxa vida, se eu não tivesse orado eu só ia morrer, né? Agora eu tenho que colocar em ordem a casa. Vou morrer e eu tenho que colocar em ordem. Quanto tempo será que eu tenho para fazer isso? Interessante, pegando um paralelo nesse primeiro versículo, é que essa é a única certeza que eu e você temos, é de que um dia nós vamos morrer. De tudo na nossa vida, a única certeza que nós temos é que um dia todos nós morreremos. E isso é algo que ninguém precisa nos convencer. Ninguém precisa vir e falar para a gente, comprovar isso para a gente, porque a própria vida nos comprova isso no dia a dia. A própria palavra também nos afirma isso. Se a gente pega lá em Hebreus 9:27, a palavra fala assim: quanto ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso ele vai enfrentar o juízo. Mas mesmo tendo certeza dessa realidade que vai chegar para todos nós não conseguimos lidar com essa verdade. Por quê? Porque esse não é o normal, não foi para isso que Deus nos criou. Deus não nos criou para a morte, mas nos criou para a vida. E a morte sim é algo anormal, porque não foi isso que Deus criou. É por isso que, mais do que nunca, a gente precisa cuidar do tempo de vida nosso. Então, o primeiro ponto que eu falei para vocês aqui é: reveja o seu tempo de vida. E por que isso é tão importante? Porque isso vai determinar como nós chegaremos lá no final. O teu tempo de vida hoje, aquilo que você faz no teu dia a dia, vai determinar a maneira que você vai chegar no final da tua vida. Vamos ler um texto junto? Sá, coloca para mim Efésios 5, 15 e 16. A própria palavra, ela nos ensina que nós temos que ter cuidado com o nosso tempo de vida. Fala assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que significa remir o tempo? O significado da palavra remir é usar o tempo de forma inteligente e com propósito. E aí, quando nós olhamos para a nossa vida, como nós temos utilizado o nosso tempo? Será que temos utilizado de forma inteligente?
Será que temos utilizado o nosso tempo visando o propósito para o qual Deus nos chamou? Como temos utilizado o nosso tempo? Então Ezequias ali, quando ele recebe a palavra de morte, ele se desespera e chora amargamente. Então, algumas coisas que a gente aprende só nesse primeiro versículo é que nós não podemos ter medo de encarar a realidade da morte, porque isso vai acontecer comigo ou com você. Quer desejamos ou não, isso vai acontecer. Nós devemos viver de maneira consciente, porque a nossa vida é breve. Como têm sido os meus dias? Com que eu tenho gasto meu tempo? Consciente. Se eu vivo de forma inconsciente, eu vou passando a minha vida, as coisas vão acontecendo, passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e eu não consegui avançar em muitas coisas porque eu fui vivendo de qualquer jeito. E aí a hora que você vê, você está com 60, 70 anos, no final da vida, e aí você não consegue recuperar aquele tempo que você perdeu. Nós devemos avaliar o que é realmente importante na nossa vida. O que de fato é importante para nós? O que de fato tem prioridade na nossa vida? A gente precisa avaliar isso diariamente, para que a gente não seja enredado pelas coisas desse mundo. Quando eu falo de constância, eu lembro que na época que eu ministrei sobre constância, eu falei que um dos piores vilões do cristão hoje em dia é o tal da rede social. Porque a gente perde 5, 6 horas, 3 horas, 2 horas, 10 horas na semana na rede social e não consegue ter 1 hora na semana de oração na presença de Deus. É por isso que a gente é inconstante. Por quê? Porque a gente não avalia o que é importante e a gente vai vivendo a vida, vai se contentando de repente com um grupo, com encontro de domingo, com encontro de grupo caseiro, e é isso que a gente vive. Só que Deus nos chamou para viver muito mais do que isso, meus irmãos. Nós devemos alinhar a nossa vida com o propósito de Deus, e não com as coisas que a gente almeja alcançar, não com aquilo que a gente quer conquistar, mas com o propósito de Deus. E quando eu alinho minha vida com o propósito de Deus, eu começo a desfrutar do que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Contrário a isso, se eu também não ando de acordo com o propósito de Deus, eu começo a conceder espaço para que coisas que não são de Deus também entrem na minha casa, entrem na minha família. Amém? Amém. Nós devemos viver com intencionalidade e responsabilidade. É responsabilidade minha e tua. Fazer o que tem que ser feito perante Deus. Porque, como diz lá em Hebreus, que a gente leu, quando a gente morrer, a gente vai enfrentar o julgamento, o juízo. E lá a gente vai ter que prestar conta. Imagina chegando lá, Arnaldo, por que você não fez? Ah, senhor, porque eu estava lá no Instagram. Estava tão cansado, cheguei cansado do trabalho e fiquei lá, gastando tempo. E eu estou falando aqui como aluno, não é como professor não, tá? Porque Deus me pega nessas coisas também. Salmo 90, 12. Coloca pra gente, Sá. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Como você tem gasto o seu tempo de vida? Primeira coisa para a gente parar para refletir. Prático. Acho que mais prático do que isso não tem como a gente deixar de entender. O que você vai fazer a partir do momento que você sair daqui hoje, com o seu tempo de vida? Como que você vai remir o seu tempo de vida? Como que você vai usar ele de uma maneira que vai te aproximar mais de Deus e que vai te ajudar a pôr em ordem a tua casa? Amém? Amém. Segunda atitude que nós devemos ter para que a gente consiga colocar nossa casa em ordem. Decida viver sob a bênção de Deus. Ah, Tiago, mas isso é normal. Quem que não vai? Tem gente que não decide viver sob a bênção de Deus. Tem gente que quer a bênção de Deus, mas não decide viver sob a bênção de Deus, porque são coisas diferentes. O mesmo texto que a gente leu, versículo 2 e 3, lá de 2 Reis 20. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração
e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo, ou amargamente. Certamente, Ezequias ali, ele só recebeu os 15 anos de vida a mais, porque ele foi lá diante do Senhor, e ele falou, lembra de que eu vivi aquilo que o Senhor queria. E por conta dessa decisão, dele ter vivido a vida dele inteira, de acordo com a vontade de Deus, Deus não só curou ele, como deu mais 15 anos de vida e falou para ele, põe em ordem a tua casa. Porque antes de Deus curar ele, Deus já tinha dado a ordem para ele colocar a ordem na casa dele. E Deus falou, você vai morrer. Só que aí ele ora, ele vai diante de Deus e ele fala assim, ó, Senhor, eu estou apelando aqui, ó. É um apelo. Eu vou diante aqui dos juízes aqui, eu quero apelar, porque eu entreguei minha vida para viver na tua presença. E Deus ouve a oração de Ezequias, vai lá e dá mais 15 anos de vida para ele. Ou seja, talvez ele teria 1 ano para colocar em ordem a casa dele. Aí Deus é tão bondoso, ele fala assim, ó, estou te dando mais 14, vai, 15 agora. Então a primeira coisa que Ezequias faz quando ele recebe a sentença de morte, o que é? Ele vai orar, ele vai buscar o Senhor, ele vai pedir para o Senhor, lembra do jeito que eu vivi? Olha, Senhor, eu decidi viver na tua presença. Isso nos mostra o quê? Que certamente Ezequias era um rei que tinha um hábito de buscar a Deus, de orar a Deus. Porque a primeira coisa que ele faz quando ele recebe uma notícia que ele vai morrer é ir na presença de Deus e falar com Deus. Sá, coloca pra gente 2 Reis 18:5, vai mostrar um pouquinho mais pra gente quem era Ezequias. Olha o que fala, 2 Reis 18:5. Confiou no Senhor, Deus de Israel. Algumas traduções começam a falar assim, ó, Ezequias confiava no Senhor. De maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele e nem os depois dele. Ou seja, Ezequias confiava em Deus. E a palavra fala que não houve semelhante a ele nem antes e nem depois. Ou seja, Ezequias sabia o que ele estava requerendo de Deus. Quando ele falou, Senhor, lembra do que eu vivi na tua presença. Lembra, tem misericórdia de mim. E Deus vai lá e ouve a oração dele. Assim é comigo e com você. Meus irmãos, você acha que se a gente não andar de acordo com a vontade de Deus, e quando a gente buscar Deus e colocar uma situação difícil que a gente está enfrentando na presença de Deus, Ele não vai nos ouvir? Certamente Ele vai nos ouvir. E é engraçado que se a gente pega a história de Ezequias, você vai ver que Ezequias, ele tinha tudo para dar errado. Ezequias, ele vem de um padrão de família destruído. Você pega ali o pai dele, Acás, a palavra fala que foi um dos piores reis de Judá. Ou seja, Ezequias ali, ele cresceu vendo o pai fazer coisas abomináveis a Deus, coisas que Deus abominava. Ezequias cresce vendo seu pai Acás fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. Mas ele decidiu se libertar do padrão familiar destrutivo. E quando ele assume o reinado, ele decide fazer o que era certo. Ele decide fazer a vontade de Deus. Ele decide viver uma vida de serviço e de obediência diante do Senhor. Ele preferiu agradar a Deus e não a sua família. Ele preferiu se preocupar com o que Deus iria pensar dele, não do que o reinado todo poderia pensar. Porque você concorda comigo que o povo de Judá já estava acostumado com aquilo que Acás fazia. E de repente, quando Ezequias ele assume o reinado, ele faz tudo o contrário do que o pai dele fazia. Ezequias decidiu viver uma vida de serviço e obediência ao Senhor. E o que isso nos leva a entender um pouquinho mais? Que não importa qual que é a tua história. Não importa qual que é o teu passado. Não importa o contexto familiar que você veio. Jesus é poderoso para mudar a tua história e para te dar um futuro diferente do que você viveu até hoje. Foi isso que ele fez. É isso que ele fez com Ezequias. E talvez você pode ser a mudança de Deus
para as próximas gerações da tua família. Eu creio que é isso que Deus está querendo te levar. Mudar as próximas gerações da tua família. Eu, assim como talvez muitos de vocês, veio num contexto familiar destruído. Mas não é isso que a minha família vai viver, em nome de Jesus. Ela vai viver um contexto totalmente diferente. Eu não vou abrir mão disso. Eu decidi viver isso. Decida viver debaixo da bênção de Deus. É uma decisão tua. Nós não somos capazes de transformar nós mesmos. Se a gente entender isso, a gente não vai ficar batendo cabeça e a gente vai entender, eu só consigo vencer aquilo que eu não venço quando eu vou diante do Senhor e me prostro diante dEle, na presença dEle, pedindo a ajuda dEle, porque Ele é poderoso para me ajudar a vencer. Então construa uma nova história sob a direção de Deus, obedeça a Deus em todas as áreas da tua vida. Se você quer viver a bênção de Deus, você precisa fazer do jeito de Deus. Guarda isso. Se você quer viver a bênção de Deus, você precisa fazer do jeito de Deus. Se você fizer do teu jeito, você não vai viver a bênção de Deus. Mas se você fizer do jeito de Deus, você vai desfrutar da bênção de Deus para a tua vida e para a tua casa. Isso não tem como dar errado. Eu gosto muito do texto de Deuteronômio 30:19, né? Que ali Deus chega para o povo e ele fala assim, ó, neste dia eu chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua. Quem que vai ser beneficiado se a gente decidir viver a vontade de Deus? Nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e a nossa descendência. A nossa decisão de viver debaixo da bênção de Deus vai influenciar as próximas gerações. E isso vai colocar ordem, não só na nossa casa nos dias de hoje, mas principalmente nas próximas gerações. Vão ser famílias fortes, famílias dependentes do Senhor, famílias que são saudáveis e não vão se corromper com o padrão do mundo, porque a palavra fala que os dias são maus e eles vão ser cada vez piores. Só que se a gente decidir hoje viver debaixo da bênção de Deus, viver uma vida de obediência, as nossas famílias, os nossos filhos, as próximas gerações, elas vão ser abençoadas. Amém? Qual tem sido a sua decisão de vida? Viver debaixo de bênção ou de maldição? Deus falou, eu deixo vocês escolherem. Só que Ele também falou assim, quer uma dica? Escolhe a vida. Não sejamos malucos, nécios, doidos, como a palavra fala, de escolher outra coisa. Nós temos um caminho a seguir. Amém? Então, a gente precisa remir o tempo e a gente precisa decidir viver o que a palavra nos ensina. Se você não, ninguém pode fazer isso por você. É uma decisão individual. Terceira atitude, guardar o nosso coração. 2 Reis 20:12, Sá, coloca pra gente. A gente precisa guardar o nosso coração. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele estivera doente, ou seja, que ele estava doente e agora já estava curado. Quando a gente fala de Babilônia, isso está representando o mundo. É alguém que não está dentro da igreja. E aí aqui fala que o rei da Babilônia manda uma carta para Ezequias. E não só Ezequias recebe a carta, como ele mostra tudo para os mensageiros do rei da Babilônia. E o que a gente pode aprender um pouquinho com esse texto? Que a gente precisa ter cuidado com as tentações sutis da vida. Às vezes, você está abrindo a tua vida para quem você acha que é confiável. Ezequias abriu a casa, o reino dele, e mostrou tudo para os mensageiros da Babilônia.
Ele achava que eram alguém que gostava dele. Nossa, olha, eles viram que eu fui curado e vieram aqui para me ver. Mal sabia ele que era esse mesmo povo que ia levar tudo da terra de Judá. Talvez ali Ezequias, por ter recebido 15 anos ali a mais, do Senhor, ter recebido aquela bênção, ele não cuidou da casa dele. Ele fez o contrário do que Deus havia ordenado. Ao invés de pôr em ordem a sua casa, ele deixou que a sua vaidade e o seu orgulho falassem mais alto. Porque a intenção de Ezequias era mostrar o quê? As suas riquezas, o seu poder, tudo que ele tinha conquistado. E aí ele vai lá e começa a mostrar tudo. Olha aqui, ó. Olha quanto tesouro eu tenho. Olha isso aqui, olha isso aqui. E ele concedeu acesso à sua casa a quem ele não deveria. A quem nós temos concedido acesso na nossa vida? A quem nós temos concedido acessos à nossa casa, à nossa família? Nós precisamos ficar atentos. A palavra fala lá em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, não me lembro agora o texto, fala assim que o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Se você anda só olhando para o natural, meu irmão, você vai deixar entrar coisa dentro da sua casa que não é para entrar. Agora, se você se enche de Deus, você vai discernir espiritualmente se aquilo é algo de Deus ou não. E se não for de Deus, você tem o dever, você tem a obrigação e a responsabilidade de se afastar daquilo. Ezequias não discerniu as coisas. Muito pelo contrário, ele se exaltou, ele deixou-se levar por tudo que ele tinha feito. Olha, Deus me ama, Deus me deu mais 15 anos de vida, Deus, eu sou muito bom para Deus, porque além de Deus me amar e me dar mais 15 anos, eu tenho tudo, eu tenho um reino, eu estou fortalecido, ninguém vem mais lutar contra Judá. O ego falou mais alto. Talvez na medida que Ezequias foi sendo abençoado por Deus, ele também começou a se esquecer de Deus. E é aí que entra da gente guardar o nosso coração. Às vezes, a gente chegou no reino de Deus todo arrebentado, como eu cheguei, endividado, cheio, com nome sujo, não tinha um gato para puxar para o rabo. E aí Deus vai abençoando a tua vida, vai te dando bênção, vai te fazendo conquistar coisas, porque é natural, meus irmãos, não tem nada de errado. Só que se você não guarda teu coração, essas coisas vão se tornar o teu Deus. E aí você vive atrás dessas coisas e se esquece do Senhor. E foi isso que Ezequias fez com Deus. Ele se esqueceu de Deus. Agora o coração dele, exaltado, já não buscava mais a glória de Deus, mas buscava a glória própria. Porque eu quero mostrar o que eu tenho. Eu quero mostrar quem eu sou e tudo que eu conquistei. Ao invés de eu falar o que Deus fez por mim, o que Deus me curou e como Deus me abençoou durante desses anos todos que eu andei na presença dele. Provérbios 4:23 fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o que nós podemos aprender um pouquinho com essa terceira atitude? Nós precisamos estar alertas às armadilhas da vaidade e do orgulho. É um bichinho perigoso esse, que você pode ser picado a qualquer momento, às vezes até sem perceber que já foi picado. Nós precisamos manter o nosso foco em Deus e não nas conquistas. Não importa o que a gente já conquistou. Se a gente conquistou é porque Ele está conosco e por isso chegamos até aqui. É essa a nossa consciência que devemos ter diante de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com as pequenas concessões. Você abre uma concessão aqui para fazer um negocinho que não está muito certo, você vai abrir brecha para outras coisas entrarem na tua vida, na tua casa. Precisamos ter cuidado para quem que a gente vai mostrar a nossa vida, para quem que a gente vai abrir os tesouros da nossa vida, que é chamado família. Guarda essa frase. Bênçãos mal geridas podem se tornar armadilhas. As bênçãos que Deus te deu até hoje, se você não souber gerir elas se tornam armadilhas para você. Imagina, Deus abre portas de oportunidades para que você cresça.
Aí você começa a prosperar financeiramente. E aí você começa a colocar teu coração naquilo. Aquilo vai te afastar de Deus. Aquilo vai te fazer você se perder. Por quê? Porque você não soube gerir a bênção que Deus deu para a tua vida. É nossa responsabilidade gerir isso. É nossa responsabilidade não deixar essas coisas tomarem o lugar de Deus. E se a gente faz isso, a nossa casa fica guardada, segura. E a gente consegue colocar as coisas em ordem. Para quem você tem mostrado os teus tesouros? Amém? Estão entendendo? Quarta e última atitude. Então, a gente precisa rever nosso tempo, a gente precisa decidir andar debaixo da bênção de Deus e a gente precisa guardar o coração. Quarta atitude, leve sua família para perto de Deus. Se você cuida do teu tempo, se você faz todos esses 3 passos, você vai conseguir levar a tua família para perto de Deus, porque você está colocando Deus como prioridade na tua vida. Vamos ler essa 2 Reis 20, 16 ao 19. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para onde? Para quem ele mostrou. Porque isso aqui aconteceu logo depois dele mostrar tudo para os mensageiros da Babilônia. Os mensageiros foram embora, o profeta chegou. Quem que estava aí? Ah, era o pessoal da Babilônia, aí vieram aqui. O que você mostrou para ele? Mostrei tudo. E aí o profeta dá essa palavra para ele. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Que essa não seja a minha e a sua atitude. Que essa não seja a disposição do meu e do teu coração. Porque Ezequias aqui, ele comprova que ele se tornou egoísta. Ele se tornou um rei que só pensava nele. Porque ele não estava preocupado com a próxima geração. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer com os filhos dele. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, os teus filhos vão se tornar eunucos do rei. Eunuco era quando você pegava o homem e você castrava ele para que ele pudesse servir ao rei no seu palácio. Por quê? Porque assim ele não ia tentar abusar de uma das concubinas do rei. Então eles castravam. E mesmo o profeta falando para ele, os seus filhos vão ser eunucos, vão castrar eles para ele servir o rei. Ele vira e fala, boa é a palavra do Senhor. Misericórdia. Não tem nada de boa nessa palavra. Mas isso revela o quê? Que Ezequias nunca investiu na formação espiritual da família dele. Ele não se preocupava com isso. Ele já era grande demais. Ele já tinha recebido muito de Deus. Ezequias não se preocupou em investir para que sua família andasse com Deus e experimentasse as bênçãos de Deus. Ezequias se tornou egoísta. A maior prova disso é você olhar para a história de Manassés, que foi o sucessor de Ezequias. A palavra fala que foi o pior rei de Judá. Agora, eu estava pensando, preparando essa palavra, eu fiquei pensando, o que será que Ezequias fez de tão ruim para Manassés ser quem ele foi? A gente estava falando de alguém que requisitou que Deus curasse ele por conta da fidelidade que ele andava diante do Senhor. E agora esse mesmo homem, no seu final de vida, está perdido. Nós precisamos tomar cuidado, porque a gente não tem cadeira cativa. E nada garante para a gente que a gente vai estar lá com o Senhor naquele dia, a não ser que guardemos a palavra e obedeçamos à vontade de Deus. Isso é o que vai nos garantir. Caso contrário, não temos cadeira cativa. Manassés nasceu ali entre o 3º e 4º ano, depois de que Ezequias recebeu os 15 anos de Deus. Ali.
Então Deus chega em Ezequias e fala, vou te dar mais 15 anos, coloque em ordem a tua casa. Nesse período nasceu Manassés. E Ezequias não fez nada para preparar o filho dele, para assumir as próximas gerações. E provavelmente foi nesse tempo que Ezequias se perdeu, né? Porque até então, naquela oração, ele fala, lembra-te de mim porque andei retamente, eu fiz tudo. Então, foi depois disso que Ezequias se perdeu. E se a gente pega ali 2 Reis, a gente já está terminando, 2 Reis 21, 2 e 3, ele fala tudo o que Manassés fez para o povo. Ó, a gente já poderia parar no primeiro ponto, né? Fez ele o que era mal perante o Senhor. Pronto. Já está falando tudo, ele fez o que era mal. Manassés foi um péssimo rei, ele fez o que era mal. Aí ele continua, ele não só fala isso, mas continua. Segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Algumas palavras falam que prestou culto. Manassés, ele prestou culto para todo tipo de Deus, menos para o Deus verdadeiro. O que Ezequias fez para que Manassés se tornasse quem ele se tornou? Não fez nada, mas ele fez pior do que nada. O que temos feito na nossa casa? O que temos feito diante dos nossos filhos? Qual caminho os nossos filhos tomariam hoje, se eles olhassem para a nossa vida, como a gente vive? Vocês acham que eles andariam com Deus? A gente precisa fazer essa pergunta. Qual caminho que a Manu e a Maitê tomariam hoje, se elas fossem adultas e eu estivesse vivendo do jeito que eu estou vivendo hoje? É uma autoanálise. Eu creio que Ezequias não fez isso de forma proposital. Eu creio que ele foi deixando se levar pelas circunstâncias da vida. Só que quando chegou lá no final, quando o filho assumiu o trono, já não dava mais para consertar. Porque o que era para ele ter feito no período, desde quando Deus deu a palavra para ele, ele não fez. E quem sofreu com isso foi toda a geração futura, que foi levada cativa, que sofreu na Babilônia e tudo aquilo que a gente já conhece da palavra. Algumas coisas que a gente pode aprender com essa atitude. Pai, mãe, comprometa-se com as futuras gerações. É dever meu e é dever teu fazer com que as próximas gerações andem diante do Senhor, em obediência. Nós não podemos construir igrejas só para nós. Essa igreja de hoje, ela tem que ser para preparar a próxima geração. E a próxima geração ela tem que vir muito melhor do que nós fizemos. Porque assim o nome de Deus vai ser glorificado. Nós precisamos transmitir o legado de Deus para os nossos filhos. É nosso dever, é nossa responsabilidade. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, lidere a sua família por meio do exemplo. Você, pai e mãe, vocês são os pastores da sua casa. Não é o presbitério, não é o discipulador. É vocês. Vocês são os pastores da sua casa. A palavra de Deus, ela precisa ser aberta não só aqui, no domingo ou no grupo caseiro, mas todos os dias dentro da tua casa. Os teus filhos têm que ver você lendo a palavra. Eu me lembro quando a Manu era um pouquinho mais novinha, ela acordava mais cedo antes, né? Às vezes ela acordava e eu estava lá lendo. Eu estava lá lendo a Bíblia, aí ela ia, pegava o livrinho de pintar dela, da Bíblia. Ela falava, papai, eu vou ler minha Bíblia com você. Mas ler a Bíblia dela era sentar do meu lado e ficar pintando o desenho. Os teus filhos precisam ver exemplo em você. A adoração e a oração não pode só acontecer nos domingos. Isso tem que ser cotidiano, diariamente. Você tem o dever de fortalecer a vida espiritual da tua família. Ensine os seus filhos a amarem a igreja. É dever nosso, meu e teu, ensinar os nossos filhos a amarem a igreja. Nada é mais importante do que investir espiritualmente na vida dos nossos filhos. E é um desafio, meus irmãos.
É um desafio. A gente está passando por muitos desafios. E são desafios diferentes, porque uma tem 5, a outra tem 3. É um desafio de um desafio de outro. São coisas diferentes. Coisas que a Manu viveu quando tinha 3, que a gente consegue ajudar a Maitê, mas coisas que a Maitê vive hoje, que a Manu não fez e a gente não sabe como ajudar. E o que a gente faz? Senhor, nos ajude. Nós precisamos de você. Precisamos de Ti, Senhor, porque nós não temos capacidade. Por quê? Porque a gente sempre vai ficar irritado, a gente sempre vai querer corrigir, a gente sempre vai querer ir pelo lado mais fácil. Dá a vara para ver se resolve. E não é assim. Não é assim. Os nossos filhos, um dia, eles vão alcançar a independência. Vai chegar, sei lá, com 19, 18, 19, 20 anos, eles vão alcançar a independência. E o nosso papel não é torná-los boas pessoas, pessoas com caráter honesto, não é tornar eles homens e mulheres bem-sucedidos. O nosso papel é ensiná-los a amar o Senhor. Você pode ensinar teu filho a ser um empresário que vai ficar bilionário. Se você não ensinou ele a amar o Senhor, você não fez nada por ele. Nosso papel é ensinar os nossos filhos a amarem o Senhor. E isso dá trabalho. Isso exige esforço da gente. E a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Ezequias talvez pensou, eu estou deixando já muita coisa para Manassés. Ele tem um reino que ninguém vem mais lutar contra ele. Riqueza, ele não vai precisar mais de riqueza, tem para a vida inteira. Talvez esse era o pensamento de Ezequias. Mas o que Ezequias não via é que ele deixou as coisas para o seu filho, mas ele não deixou nada em seu filho. Mais importante para os nossos filhos não é o que deixamos para eles, mas é o que deixamos neles. E o que nós precisamos deixar neles é a imagem de Jesus Cristo crucificado, que nos amou e se entregou por nós na cruz. Perdoou os nossos pecados, nos redimiu e nos fez de novo poder ter acesso ao Pai. É isso que nós precisamos deixar nos nossos filhos. E que nós possamos buscar o Senhor para deixar isso neles. Porque daí quando eles alcançarem a independência, ainda quando eles forem adultos, eles vão decidir trilhar o caminho que vai glorificar o nome de Deus e não deles. Amém? Essa era a palavra que Deus me deu para trazer para a gente. 4 atitudes simples, mas poderosas para a gente aplicar na nossa casa, na nossa vida. Isso vai nos ajudar não só a guardar nós mesmos, mas principalmente a nossa casa e as próximas gerações. E o Senhor vai ser glorificado com tudo isso. Amém? Queria orar pelos pais e mamães aqui, pelos futuros pais e mamães também, que ainda não nasceram. Senhor, nós te damos graça pela Tua palavra, que é viva, Senhor, e ela é poderosa para transformar. Ainda que tenhamos falhas, Senhor, de como cuidar da nossa casa, da nossa família, nós temos um Deus misericordioso que nos ajuda, que se compadece das nossas fraquezas e que nos dá força, Senhor, para vencer aquilo que não temos vencido. Senhor, nos leve a acessar esse lugar, Senhor, da Tua presença, onde o Teu Espírito Santo pode transformar as nossas vidas, transformar as nossas atitudes, transformar, Senhor, o nosso caráter por completo. Porque se não começar por nós, Senhor, nós não conseguiremos transmitir isso para os nossos filhos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a colocar um amor que queima no coração deles pela Tua pessoa. Nos dá graça, Senhor, sabedoria. Nos dá palavra, Senhor, para poder transmitir isso para eles de forma que a palavra entre, permaneça e gere fruto, Senhor, na vida da nossa família. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a alcançar isso. Nós não queremos, Senhor, ser negligente com aquilo que o Senhor tem nos entregado esse ano, de pôr em ordem a nossa casa.
Ainda que tenhamos dificuldades, Senhor, nós queremos declarar que nós não retrocederemos, Senhor, nós não desistiremos, nós avançaremos. Nós avançaremos, Senhor, naquilo que o Senhor tem para a Tua igreja. E nós queremos Te buscar, Senhor, nessa noite. Mas que essa busca não se limite a um encontro, que ela seja diária, que ela seja todos os dias aos Teus pés, dependendo de Ti e sabendo que, se o Senhor estiver conosco, nós alcançaremos vitória. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos pais, das mães, das famílias, Senhor, para que o Senhor possa conduzi-los a levar os Teus filhos a glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Ô Sá, acho que as crianças vão fazer uma apresentação, né? O Braço precisou sair, ele pediu para mim